Então vamos começar, meninas? Sejam todas muito bem-vindas a mais uma aula de educação continuada de direito tributário. Hoje nós estamos com o Hiroshi, que é tributarista, e ele vai trazer um assunto bem relevante para todas nós, que é sobre o soft skill do no direito tributário, né? Como que é o perfil de um tributarista? Quais são as suas competência, Hiroshi? Ou o soft skill seria uma competência? A gente poderia dizer que são competências, mas não são as competências técnicas, né, Fernanda? São aquelas competências mais gerais, a forma de você lidar com o mundo, com a realidade, com o direito, de você se relacionar com as pessoas, não são tanto as competências técnicas, né? Então, não é saber direito tributário, saber direito civil, ou saber mexer no Excel. São as competências mais intangíveis, aquelas coisas que, de fato, fazem diferença de pessoa para pessoa. Ah, legal, legal. Ou seja, eu vou entender um pouquinho se a minha personalidade tem aí a ver com o direito tributário. Eu vou falar um pouquinho de aspectos gerais, né, daquilo que eu aprendi aí ao longo da minha vida, tanto profissional quanto pessoal, e vou incluir isso na dinâmica do direito tributário, né? Então, não acho que são coisas excludentes, mas acho que são coisas que a gente deve sempre trabalhar para conseguir entregar um serviço da melhor qualidade possível. Ah, legal. Ou seja, ou você é louca ou você é louca, entendeu? Para ser tributarista no Brasil, tem que ter um parafuso a menos, necessariamente. É, isso aí. Você tem que ser médico, psicólogo e louco, né? De tudo um pouco, porque senão você não consegue acompanhar essa dinâmica. Já dizem há muitos anos que a gente vive um manicômio, né? Um manicômio judiciário, um manicômio tributário e assim por diante. É uma loucura mesmo, a gente tem que navegar justamente nesses rios, né? Sim, sim, é isso aí. Acho que se você não está preparado emocionalmente e até espiritualmente falando, né, para lidar com essa dinâmica que é uma loucura. Hoje você vai dormir, está de um jeito, você acorda, está de outro, e não tem o que fazer, né? Não tem muito o que fazer. É se adaptar, entre aspas, é o aceitar não aceitando, porque a nossa tarefa maior é buscar uma brecha para poder reverter situações. Né? No Brasil, a gente tem que ser adaptável, né? Tem que ser maleável, não tem jeito. Olá, Shirley, boa noite. Shirley e Roberta, né, que entraram agora. Isso, boa noite. No Brasil, a gente tinha um ministro da Fazenda que dizia que é o único país do mundo no qual até o passado é incerto, né? Então, a gente, às vezes, vai dormir com a jurisprudência falando uma coisa e acorda com a jurisprudência falando outra. Então, a gente tem que ter essa capacidade mesmo de, como você falou, se adaptar a um novo cenário com alguma rapidez e tem que estar preparado para isso, não tem dúvida. Exatamente, exatamente. E assim, é muito importante estarmos, eu diria que estarmos bem com a gente mesmos todos os dias, sim, é muito importante, porque você lida diariamente com empresários que, por vezes, estão desesperados e você não pode entrar na vibe deles. Né? Eu falo bastante para os meus clientes, olha, você precisa dormir. Não me interessa se você deve R$1 ou 2 milhões. Você precisa ir dormir, precisa ficar tranquilo. Então, você precisa estar bem para falar isso para o seu cliente. Senão, você entra num desespero. Meu Deus, ele deve 2 milhões. Como eu já escutei muitas vezes. Você é louco, o cara deve 2 milhões. Eu falei assim, uai, mas esse é o cliente. Para nós, tributaristas. É aquele que deve 200 mil, 300 mil e 10 milhões.
e você tem que saber ajudá-lo a administrar tudo isso. É isso Né? aí. E isso envolve essas competências que o Hiroshi vai começar a falar já. Então, pronto. Bom, boa noite a todas, é um prazer estar aqui com vocês. Então, obrigado pelo convite, Fernanda. É muito bacana estar aqui, eu gosto de falar sobre esse assunto. Vou falar um pouquinho primeiro quem sou eu, tá? Para explicar por que eu estou falando dessas coisas para vocês. Então, meu nome é Ricardo, eu sou sócio de um escritório responsável pela área tributária. Antes de vir para esse escritório, eu estou nesse escritório desde 2008, antes de vir para esse escritório que eu estou agora, eu trabalhei num outro entre 99 e 2008, cheguei a ser sócio lá também. Saí, passei um momento difícil aí da minha vida entre um escritório e outro, e hoje estou nesse escritório já há bastante tempo, estou bem, estou feliz, estou tranquilo. Eu tenho 3 filhos, 3 meninos, de idades bem diferentes, então o mais velho tem 23 anos, o do meio tem 18 e o mais novo tem 12. Então tenho filhos em momentos diferentes da vida, 3 meninos completamente diferentes entre si, numa família mosaico, que a gente chama, né? Então famílias que são formadas por filhos de relacionamentos diferentes. Sou separado hoje. E eu estou falando tudo isso para vocês porque tudo aquilo que eu vou falar sobre soft skills tem a ver também com a nossa história de vida, né? Tem a ver com como a vida nos afeta e como a gente recebe cada evento que a vida nos dá. Sejam eventos bons, sejam eventos que a gente acha ruins em determinado momento. Então, falar de soft skills é falar de como a gente enxerga o trabalho, como a gente enxerga as pessoas e como a gente enxerga a vida. Obviamente que a gente vai ter alguns traços mais acentuados em umas pessoas, outros traços menos acentuados em outras. Eu vou dar um exemplo muito claro para vocês. Eu sempre tive, tenho até hoje, muito medo de falar em público. Medo mesmo. Não gosto de falar em público, me dá dor de barriga no dia anterior, fico nervoso antes. Pra vocês terem ideia, a primeira vez que eu falei em público foi na faculdade. Era um júri simulado na faculdade e eu tinha um trecho para falar. Era a primeira vez que eu ia falar. Me deu a louca de decorar o texto inteiro que eu ia falar. Decorei, sabia o texto de trás para frente, de frente para trás. E na hora de falar, me deu um branco. Não consegui falar e tinha, sei lá, umas 100 pessoas na sala. Passei vergonha na frente praticamente da faculdade inteira. A época, na frente da minha namorada também, então, assim, não podia ter vergonha pior, né? Passar vergonha na frente dos amigos, da namorada, da escola, da faculdade inteira. Primeiro ano de faculdade foi terrível. Enfim, eu poderia ter saído daquele evento e nunca mais ter tentado falar em público. Mas, como advogado, eu sabia que eu não podia me colocar nessa situação. E apesar de todos os pesares, apesar dos medos, das inseguranças e das incertezas, eu tanto fiz que eu passei a dar palestra, eu passei a dar aula, passei 10 anos dando aula no INSPER, toda vez com dor de barriga na noite anterior, mas ia dar a minha aula e dava uma aula que eu gostava de dar e que acho que a maior parte das pessoas gostavam de assistir. Então, assim, não é natural para mim falar em público, não é natural para mim estar aqui falando com vocês, mas eu estou aqui falando com vocês porque eu entendo que isso faz parte do meu papel de ser advogado. Eu entendo que a gente se expressar e se expressar em público faz parte de advogar. Então, se eu em determinado momento chegasse à conclusão que eu não quero falar em público, eu entendo que eu deveria ter parado de advogar, que eu deveria ter seguido outro caminho. Né? Então, isso é para dizer um pouco para vocês que
Se eu estou aqui hoje falando, e se eu estou aqui hoje falando sobre soft skills, é porque eu tive as minhas cargas de dificuldades na vida, e tenho até hoje as minhas cargas de dificuldade na vida, que obviamente que cada um tem as suas, né? Cada um sabe a cruz que carrega e o fardo que carrega, mas é porque eu já passei por maus bocados, seja profissionalmente, seja pessoalmente, e porque ao final de cada um desses eventos, eu espero ter saído melhor. Apesar de ter passado por maus bocados, eu acho que eu consegui usar esses momentos para me transformar e para me tornar numa pessoa, num profissional e num pai melhor, tá? Então, isso é um pouco de quem sou eu. Vou entrar no tema agora propriamente. E só voltando um pouquinho naquela primeira conversa com a Fernanda. O que são soft skills, né? A gente tem habilidades de um lado, então, saber direito tributário, saber direito civil, saber direito comercial, saber direito societário são as nossas habilidades, né? Saber mexer no Excel, saber fazer contabilidade de custos, como a Fernanda estava falando aqui um pouco antes da gente começar, isso são as nossas habilidades. Mas a gente tem características próprias que a gente pode desenvolver, que a gente pode ter inatas, né, inerentes à nossa personalidade, e que ajudam a navegar nesse mundo, nesse mundo. E quando eu digo nesse mundo, eu estou falando de Brasil, porque o Brasil tem uma realidade própria, ele tem uma realidade à parte, tem características especiais. Então, quando vocês ouvem falar assim, tem o custo Brasil, né? Muito do custo Brasil tem a ver com direito. E mais ainda do custo Brasil tem a ver com direito tributário. Então, quando o empresário vai decidir, eu vou me instalar no Brasil, ele tem que pensar, bom, tem uma série de impostos aqui que um empresário do exterior, por exemplo, né, tem uma série de impostos aqui, de tributos que eu não conheço, eu tenho que entender como funciona a carga tributária no Brasil. Quando ele enxerga isso, ele vê que o custo Brasil tributário é enorme, por exemplo. E mais, a gente estava falando aqui no começo também com a Fernanda, a gente tem uma insegurança muito grande, e insegurança traz custo, né? Por quê? Porque se o empresário não sabe se ele vai ter que pagar 5 ou 10 de um imposto, ele vai precificar, ele vai colocar no preço dele ou 5 ou 10, concorda? Se ele colocar 5, significa que se cobrarem 10 dele, é prejuízo dele. Se ele colocar 10, significa que talvez ele não tenha preço bom o suficiente para concorrer no mercado. Então, assim, é uma situação de fato complicada. E a gente, não é por ser complicada que a gente tem que se amedrontar diante dela. Nem pode deixar o nosso cliente amedrontado diante da situação. A gente tem que saber que esse é o Brasil que a gente vive, esse é o direito tributário que a gente vive, e a gente tem mais é que saber navegar por ele, saber navegar pela incerteza. Então, se Fernando Pessoa já dizia que viver é incerto, que navegar é incerto, viver no Brasil, viver o direito tributário no Brasil é incerto, e é essa vida que a gente vive, e a gente tem que saber viver com segurança. Então, não adianta a gente ficar reclamando toda hora, nossa, mas o Supremo mudou de ideia, nossa, mas o STJ mudou de ideia, nossa, mas a Receita Federal mudou de ideia. Mudou, e a vida é assim, vamos parar de reclamar e vamos fazer alguma coisa com isso, né? Como a gente, me parece, e essa é a minha visão, que a gente tem que fazer com as nossas coisas cotidianas, né? Se tem uma das orações que eu mais gosto, é a tal da oração da serenidade, né? E não é porque eu sou religioso, não sou religioso, na verdade, mas essa é uma oração que eu acho que ela tem um conteúdo de verdade muito grande. Ela basicamente pede para Deus para dar força para mudar o que pode ser mudado, para dar serenidade para suportar o que não pode ser mudado e para dar sabedoria para distinguir o que pode ser mudado daquilo que não pode ser mudado. Por que eu acho essa oração bonita? Porque acho que é assim que a gente tem que encarar a vida de modo geral, né? A gente tem que ter sabedoria para saber o que a gente pode mudar e o que a gente não pode mudar.
O que a gente não pode mudar, a gente tem que aceitar. Não adianta ficar dando murro em ponta de faca. E aquilo que a gente pode mudar, a gente tem que fazer toda a força do mundo para mudar. E a gente tem que concentrar as nossas forças naquilo que a gente pode mudar, obviamente. Não adianta ficar tentando mudar o que não vai ser mudado. Né? E acho que essa é uma forma de viver a vida que me parece, para mim, Ricardo, me parece mais produtiva, mais proveitosa e mais prazerosa. Né? Então, o meu primeiro recado para vocês, né, falando sobre soft skills, é o seguinte: se a gente está falando de soft skills, a primeira coisa que a gente tem que entender é o momento histórico e o local em que a gente está vivendo. O local que a gente está vivendo, eu já falei um pouco para vocês, acho que vocês estão cansados de escutar. O Brasil é um país incerto, é um país inseguro. A gente tem, sim, insegurança jurídica, não é pouca. O STF, que é, no final do dia, a última palavra em direito tributário, é um tribunal eminentemente político. Ele se apega ao direito, à Constituição, sim, mas os julgamentos deles são julgamentos políticos. E como julgamentos políticos, eles estão sujeitos a interferências e a influências, por exemplo, dos presidentes, de governadores, de ministros. Então, quando a Procuradoria da Fazenda Nacional fala para o STF assim, olha, se você aprovar tal tese dos contribuintes, vai gerar um rombo de 10 bilhões para os cofres públicos. Esse argumento é jurídico? Absolutamente não é jurídico. É um argumento político. Ele está falando, olha, se você fizer isso para o contribuinte, eu vou ter que tirar dinheiro de outro lugar. Você vai criar um rombo que eu não vou ter como tapar depois. Isso tem alguma coisa de jurídico? Absolutamente nada. Mas é um argumento que é colocado, que é posto e que é utilizado reiteradamente pelo Supremo nos julgamentos deles. Implicitamente ou explicitamente. Então, a gente tem, sim, o direito tributário é orientado por normas, pela Constituição, por leis, pelo CTN, por regulamentos, não tem dúvida nenhuma. Mas a gente tem que saber e tem que entender que o STF é um órgão político e que no final do dia a decisão vai ser política. A gente tem que ter essa compreensão, tem que saber que esse Brasil é um país incerto, até para poder comunicar direito ao nosso cliente. Né? Aqui as coisas não são preto no branco. Uma vez eu atendi uma empresa, uma multinacional japonesa, que teve um auto de infração lavrado pela Receita Federal de 100 milhões de reais. E aqui, o que aconteceu na prática foi o seguinte: o fiscal queria um agrado, para ser delicado. A empresa japonesa, multinacional, jamais faria isso. Né? Não ia ter como explicar, tinha auditoria, tinha que reportar para nunca ia fazer isso. Mas não tinha feito nada de errado. O que a fiscalização fez? Lavrou um auto de infração absurdo, que não tinha nem pé nem cabeça, e que eu tinha certeza que eu ia derrubar na esfera administrativa ainda. Só que os japoneses não acreditavam de jeito nenhum que o auto de infração era absurdo. Eles falavam assim, não, mas como o fisco brasileiro vai cobrar um negócio que não é devido? Eu falava, não, ele está cobrando um negócio que não é devido. Não, mas não é possível. Por que ele faria isso? E o japonês não entendia isso, porque na cabeça dele aquilo era impensável. O Estado cobrar um negócio que não é devido era um negócio para ele impensável, mas era o que estava acontecendo, tanto é que depois a gente ganhou lá. Então esse é o Brasil que a gente vive. E pior, além desse ser o Brasil que a gente vive num mundo em constante transformação. Né? Então, assim, antigamente, demorou, sei lá, vocês imaginam assim, quanto tempo demorou para ter telefone na casa de todo mundo? Quanto tempo demorou para ter televisão na casa de todo mundo? Quanto tempo demorou para ter celular? Para todo mundo ter celular? Foi um tempo bem menor, né?
Quanto tempo demorou para todo mundo ter internet? É um tempo bem menor. Esse tempo vem reduzindo cada dia mais. E agora as inovações tecnológicas são cada vez mais rápidas. Então vocês devem estar ouvindo falar sobre inteligência artificial, sobre o tal do chat GPT, né, que é um robozinho que você faz pergunta, ele te responde, você pede um texto, ele cospe o texto para você. Eu sei que tem aluno na escola já está usando o chat GPT para fazer redação, para fazer resumo de livro, resumo de capítulo, resumo de não sei o quê. Vocês sabem, se não sabem, eu estou falando para vocês agora, que tem alguns escritórios que usam automação para produzir peça, né? Então, tem teses lá prontas, você coloca o nome das partes e o computador cospe do outro lado uma réplica, uma defesa, e assim por diante. Então, a gente tem que saber que essa realidade existe. Aqui, voltando para o direito tributário, a Receita Federal está cada vez mais aparelhada, é uma das receitas federais mais informatizadas do mundo. Então, para vocês terem ideia, a Receita Federal nos Estados Unidos, você ainda faz a declaração em papel, escrevendo à mão. A nossa Receita Federal, o que ela faz? Ela te dá uma declaração pré-preenchida com informação de todo mundo que prestou informação sobre você, ela já te entrega isso. Ela consegue checar se automaticamente se a despesa que você declarou médica, se de fato foi incorrida. E se o prestador médico que você disse que você pagou, se ele de fato recolheu imposto sobre aquilo. Então, vejam, a gente vive num mundo em constante transformação. A máquina estatal no Brasil está cada vez mais aparelhada para cobrar e para fiscalizar tributos. E as procuradorias, seja da Fazenda Estadual, seja da Fazenda Nacional, estão cada vez mais aparelhadas também. Então, a gente entrou com uma tese nova esse ano aí, só para dar um exemplo para vocês. Distribuímos o mandado de segurança num dia, 2 dias depois, sem que sequer a juíza tivesse despachado o nosso mandado de segurança, não mandou citar, não mandou intimar ninguém, a Procuradoria, vendo do que se tratava a ação, foi lá e fez uma petição de, sei lá, 20 páginas, rebatendo nossos argumentos, rebatendo nossa tese. Porque eles estavam monitorando todas as distribuições de mandado de segurança, e se fosse sobre aquela tese, eles estavam se antecipando antes mesmo da juíza analisar e despachar para saber se devia ser citado ou não. Vocês sabem que a Procuradoria da Fazenda Nacional também está encabeçando um projeto aí de unificar todas as informações de dados com relação a bens de devedores, né? Então, vai unificar informações de banco com informação de cartório de registro de imóveis, com informação de cartão de crédito, com informação de tudo que é lugar possível, de veículo, de tudo que é lugar possível, para tentar fazer a cobrança mais rápido possível. Então, a gente precisa ter essa maleabilidade e essa adaptabilidade que a Fernanda falou no começo, para que a gente possa ter tranquilidade para navegar nesse nosso mundo. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é: o mundo muda rapidamente, e a mesma coisa é no direito tributário e a mesma coisa é no Brasil. Talvez no Brasil e no direito tributário as coisas mudem com uma velocidade ainda maior. E a gente tem que estar aberto às mudanças e tem que saber navegar nas mudanças da forma mais adequada possível. Tá? E vocês podem me interromper a hora que vocês quiserem, esqueci de falar isso. Podem me contradizer. Se eu escolhi fazer direito é porque eu gosto do debate, então vocês podem me criticar, podem ter opinião diferente, vocês ficam à vontade, tá? Então, essa é a primeira coisa. O mundo está em evolução, e a gente precisa saber navegar nessa evolução. Outro dia eu vi uma história de uma experiência que fizeram com pulgas. E olha que interessante. Colocaram as pulguinhas numa jarra de vidro com uma tampa por 3 dias. As pulgas, se não fosse a tampa, elas conseguiriam pular para fora do jarro de vidro. Mas com a tampa, elas estavam limitadas à altura da tampa. E depois de 3 dias, elas entenderam que elas não conseguiriam superar a altura da tampa. Depois de 3 dias, os pesquisadores tiraram a tampa do jarro de vidro.
E, curiosamente, as pulgas não pulavam mais para fora do jarro, elas só pulavam até a altura da tampa. E ficaram pulando só até a altura da tampa por todo o tempo restante da vida delas, apesar do jarro já não ter mais tampa. O que eu quero dizer com isso para vocês? A gente, por uma série de questões da vida, a gente é condicionado a fazer as coisas de um jeito, aceitar as coisas de um jeito, e às vezes a gente precisa entender que aquele jeito não é necessariamente o jeito que a gente tem que seguir. Então, às vezes falam para mim assim, né? A gente tem que pensar fora da caixa. A gente não tem nem que pensar fora da caixa, a gente tem que entender que não existe caixa. Então, o que a gente precisa fazer é entender que as limitações que o mundo nos impõe, ou que as pessoas nos impõem, a gente tem que ver quais delas a gente aceita e quais delas não são verdadeiras, né? Então, vocês podem ter certeza que naquela minha primeira apresentação em público, teve gente que falou, você não dá para isso, desiste. Se eu fosse uma pulga, eu teria ficado pulando só na alturinha que dava para mim. Sabe, Hiroshi, pegando um gancho do que você acabou de falar, eu também escutei isso, essa frase. Imagina, você não dá para ser advogada. Tributarista, que ousadia é essa, minha filha? E como eu gosto muito de desafios, né, e realmente já sabia que não era uma pulga, muito embora pequenininha, né, mas eu não sou uma pulga, eu falei, não, eu dou para isso sim, é isso que eu escolhi, é isso que eu vou ser. E mais, eu vou ser uma puta uma tributarista, e vou ser dona do meu nariz ainda, né? E na época, gente, eu falei assim, não, eu preciso ganhar 5.000 reais. Imagina, você não vai ganhar 5.000 reais nunca, né? Hoje eu tenho vontade de mostrar o meu banco, mas não vou mostrar, né? Então, você aceitar, né, as condições do outro é realmente se colocar dentro de um caixão e morrer para você mesma, né? E é isso, só queria compartilhar que, cara, não aceite ser pulga e nem ser condicionada. É. E a gente tem que, e isso que eu falei é verdade, né? A gente precisa mesmo pensar fora da caixa. E eu não estou falando só de postura diante da vida, ou postura diante de situações, não. Muitas vezes, tenho um amigo do meu filho que ele falou assim, vou deixar de... Estava fazendo direito, ele falou, vou deixar de fazer direito porque eu não consigo ser criativo fazendo direito. Eu falei, você está errado. Porque eu, no meu escritório, no meu trabalho, na minha profissão, eu sou criativo todo dia. Sou criativo fazendo uma planilha, sou criativo fazendo um planejamento sucessório, sou criativo fazendo um planejamento patrimonial, sou criativo na hora de elaborar uma peça para saber, olha, eu preciso dar destaque para esse trecho, eu vou colocar esse trecho antes do outro, eu vou me comunicar dessa ou daquela maneira para convencer o juiz, o julgador, seja lá quem for. Então, eu sou, sim, criativo. E pensar fora da caixa é isso. É a gente tentar encontrar outras soluções possíveis, outras formas possíveis de comunicar as coisas, ou de fazer as coisas que sejam mais efetivas, né? Quando lançaram o iPhone, primeira vez que lançaram o iPhone, eu fiquei maravilhado com aquilo. Porque era um telefone, né? Mas que ao mesmo tempo era um tocador de música, que ao mesmo tempo era mapa, que ao mesmo tempo era um ponto para você acessar a internet. O primeiro iPhone que eu comprei, eu mostrei para minha sogra à época, ela falou assim, eu mostrei tudo que fazia, ela falou, nossa, que bacana. Aí, de repente, meu telefone tocou, ela falou, um telefone? Por que eu estou falando isso para vocês? Porque qual foi a genialidade do iPhone? Foi fazer as coisas simples. A gente já tinha telefones que faziam tudo aquilo. Que rodavam com o sistema Windows, ou que tinha o BlackBerry, que já mandava mensagem, mandava e-mail.
Só que qual foi a genialidade do iPhone? Foi fazer um negócio simples. Então, às vezes, eu falo isso muito para as pessoas que trabalham comigo, às vezes o menos é mais. Então, assim, se você vai fazer um mandado de segurança que pressupõe um direito líquido e certo, não adianta você colocar 30 páginas no mandado de segurança, porque o juiz vai achar que seu direito não é tão líquido ou tão certo assim. Se você precisa gastar 30 páginas para mostrar qual é seu direito, significa que tem alguma coisa errada. Seu direito não é tão assim, tão claro. E talvez não seja um mandado de segurança, seja outra coisa que você tem que mostrar. Mas voltando aqui, alguém levantou a mão, né? Quem foi? Não? Então tá bom. Bom, se alguém tiver alguma pergunta a fazer, sou todo ouvido, tá? E aí, voltando para os nossos soft skills aqui. A primeira coisa que para mim foi muito importante entender foi o seguinte: não estou falando só do direito tributário, estou falando sobre advogar em geral. O que significa advogar? Advogar é você falar por outra pessoa, é você interceder por outra pessoa. Todo mundo aprende isso na faculdade de Direito, só que isso é de uma importância sem tamanho para o advogado. Porque e vou ser franco com vocês, muitas vezes no meu dia a dia, eu abro mão de direitos meus porque não vale a pena a briga. Não é verdade? Meu filho falou assim, poxa, pai, eu comprei uma maionese vencida na padaria, vamos processar eles? Eu falei, não vou processar, meu filho. Não vou processar o cara por causa de uma maionese vencida, não vai valer minha hora, o meu gasto de... Né? Não vou fazer isso. Eu só posso fazer isso porque é o meu direito. Se eu sou advogado, eu não tenho o direito de abrir mão de nenhum direito do meu cliente sem ele saber. Então, se eu sou advogado e eu tenho algo a falar, eu tenho obrigação de falar. Não é que eu tenho direito, veja, que de um direito eu posso abrir mão, mas de uma obrigação não. Eu só posso deixar de cumprir com uma obrigação se quem me obrigou permitir que eu deixe de fazer isso. Então, se eu tiver a oportunidade de falar em defesa do meu cliente, é meu dever falar. Se eu tiver a oportunidade de usar qualquer argumento de defesa em favor do meu cliente, é meu dever fazer isso. Porque não é o meu direito. Se fosse meu direito, eu abriria a mão. Mas não é meu direito. É o direito dele. Eu estou falando por terceiros. Isso é fundamental a gente entender. Então, se eu sou tímido em geral para me expor, para falar sobre mim, eu não posso ser tímido para falar sobre terceiros, sobre o direito de terceiros. Eu não posso me esconder quando eu estou falando do direito alheio, porque eu estou defendendo alguém. Então, se eu tenho timidez em geral para falar com qualquer pessoa, eu não posso ter timidez para falar com o juiz. Não posso ter timidez para falar com o desembargador. O cargo do ministro não pode me assustar. Ah, é ministro do STF. Enquanto ele é ministro do STF e eu sou advogado, nós dois estamos absolutamente no mesmo patamar. Eu tenho o direito de falar e ele tem o dever de me ouvir. Eu tenho o dever de ser respeitoso com ele, sim, da mesma forma que ele tem o dever de ser respeitoso comigo. Não importa a toga que ele veste, o cargo que ele ocupa, a cadeira que ele senta, não importa se é excelência, não importa como a gente chama ele. Nós, no exercício da advocacia, estamos no mesmo patamar de qualquer um. Então, a gente não tem que se amedrontar com ninguém. Ah, mas fulano é ministro. Eu não estou nem aí se é ministro ou não é ministro. Meu primeiro chefe, quando eu era estagiário, ele à época tinha 72, 73 anos, advogava e era super... E ele falou assim para mim, ele falou, olha, a primeira vez que eu fui fazer sustentação oral no TJ, eu estava me borrando de medo. E o meu
o chefe dele à época falou assim para ele, falou assim, olha, Haroldo, se você tiver com medo na hora de fazer a sustentação oral, eu quero que você imagine todos os desembargadores sentados no vaso sanitário. Então, quero que você imagine todo mundo ali atrás da mesa, sentado no vaso sanitário, evacuando. Porque aí você vai ver que são todas pessoas iguais a você. Ninguém é mais nem menos. Você está lá para falar, eles estão lá para te ouvir. E é nosso dever fazer isso. Então, para mim, isso foi uma lição fundamental. Para mim, que sou tímido, isso foi uma lição fundamental. Tá? Obviamente que a gente tem que ser educado, tem que ser cortês, né? Não é porque a gente é advogado, eu estou falando pelos outros, que eu posso xingar ninguém, ou destratar ninguém, ou maltratar ninguém. Muito pelo contrário, justamente por estar falando pelos outros, eu tenho que ser o mais cortês possível. Todo mundo é senhor, todo mundo é doutor, todo mundo é excelência. Mas, sendo doutores, senhores, senhoras, excelências, eu tenho que fazer o meu direito, no mínimo, ser ouvido. Ele pode não concordar com a minha tese, mas no mínimo ser ouvido é obrigação dele, tá? Isso para mim é muito importante. E aí, vinculado ainda a essa palavra advogado, eu queria que vocês pensassem um pouquinho sobre o uso da linguagem no direito. Né? E por que eu digo isso? Porque a linguagem é uma ferramenta muito importante para o advogado. E é comum o advogado se valer da linguagem técnica em excesso para mostrar conhecimento, para mostrar erudição, para mostrar sabedoria. Mas a gente tem que saber a hora de usar a linguagem técnica e como a gente usa a linguagem técnica. Então, a linguagem técnica eu vou usar entre operadores do direito. Então, se você vai falar com o procurador, se você vai falar com o juiz, se você vai falar... Vamos usar a linguagem técnica sim, porque é assim que a gente se comunica. Porque eu não posso confundir prescrição com decadência. Eu não posso confundir liminar em mandado de segurança com tutela antecipada numa ação declaratória. Porque são figuras diferentes e eu tenho que usar um termo técnico. Agora, se eu estou falando com um cliente que não é advogado e ele me pergunta assim, você vai pedir a liminar numa ação declaratória? Tem algum problema eu dizer para ele que vou? Tem. Então, assim, no nosso trato com o cliente, a gente precisa ser didático. Para ser didático, eu tenho que usar a linguagem que ele entenda. Não adianta ficar falando de a eficácia preclusiva da coisa julgada material. Tem que falar, o Supremo decidiu isso ou aquilo, vamos por aqui, vamos por ali. Vamos tentar usar a linguagem mais simples possível. E quando vocês esquecerem disso, se vocês tiverem com dificuldade de entender o que eu estou falando, imaginem vocês no consultório de um médico. O médico pode usar os termos mais difíceis que quiser para deixar a gente olhando com aquela cara de embasbacado, sem saber se você está com câncer ou se é uma gripe. Ou ele pode tentar usar a linguagem mais cotidiana, mais coloquial. Falar, olha, não é um cálculo renal, é uma pedra no rim. Né? Não é um abscesso, é um cisto. Não preciso fazer uma litotripsia. Eu vou bombardear a pedra no rim, pronto. Para quebrar ela em pedacinhos pequenos. Não é mais fácil de entender isso? Você, como paciente de um médico, não se sente melhor assim? Agora, obviamente, se o cliente está duvidando do nosso conhecimento, colocando em xeque a nossa sabedoria, vamos dizer assim, a gente tem que colocar a baliza e mostrar para ele que a gente tem conteúdo, que a gente sabe o que está fazendo, sabe o que está falando. Não é raro o cliente fala assim, mas não sei o quê, fulano, o cliente... E hoje em dia, na época do Google,
todo mundo é tudo, né? Todo mundo é médico, todo mundo é engenheiro, todo mundo é advogado. Ah, mas eu vi no Google que não sei o quê. A gente tem que estar preparado para isso. E nesses momentos, às vezes, a saída é usar o linguajar técnico. Ah, o Google fala isso por isso e usa a linguagem técnica. Mas nos embargos de declaração, mas no agravo interno, no agravo contra despacho denegatório, ele quer usar o termo técnico para impressionar, usa. Mas a gente tem que usar isso com parcimônia, tem que saber quando usar e como usar e com quem usar. Não pode sair em festa de família, de criança, né, usando o termo jurídico à torto e à direito. Porque o termo, a linguagem técnica, em qualquer profissão, ela distancia as pessoas que não são da área. E a gente tem que usar isso a nosso favor, não contra a gente. Então, aquele linguajar, o juiz é juiz, não é magistrado. Senão a gente acaba afastando as pessoas. E, então, esse é um soft skill importante, saber usar a linguagem técnica de maneira adequada e saber traduzir a linguagem técnica também de maneira adequada. Tá bom? Alguma pergunta até aqui? Outro soft skill que para mim é muito importante. A coisa mais importante para um advogado, eu acho, é saber perguntar. Porque é só sabendo perguntar que você vai entender de fato as dores do cliente. E a gente está aqui, a gente advoga para resolver algum problema do cliente ou para evitar algum problema do cliente. Mas se a gente não souber quais são as preocupações, quais são as dores do cliente, a gente não vai conseguir fazer um bom trabalho. Vou falar uma coisa para vocês. Mais da metade das vezes, o cliente chega para mim com um pedido e depois de eu fazer as perguntas para ele, ele sai com uma coisa completamente diferente daquilo que ele imaginou que ele precisava. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Muitas vezes o cliente chega assim para mim e fala: eu quero montar uma holding. Quero ter uma empresa para ter meus bens lá dentro. E ele sai do meu escritório com uma solução diferente da holding. Sai às vezes com testamento, sai às vezes com uma doação, sai às vezes com uma holding sim, mas com uma formatação completamente diferente daquilo que eu precisava. Por quê? Porque eu perdi tempo para entender o que o meu cliente precisava de fato. Qual era de fato o objetivo? Ah, meu objetivo é organizar o meu patrimônio para, se eu morrer, meus filhos não terem dor de cabeça. Esse é um tipo de problema. E eu vou ter uma holding de um tipo específico para atender isso. Ah, meu problema é porque eu quero proteger meu patrimônio, porque eu tenho riscos de natureza tributária, ou ambiental, ou trabalhista. É outra holding, com outra formatação, com outra cara. São outras soluções que eu vou entregar para ele. Então, assim, eu preciso entender, não adianta me contentar com o que o cliente me fala. Imagina você, se você chega para o médico, assim, você está com um sintoma qualquer, você chega para o médico e fala: doutor, eu quero um antibiótico porque eu estou com pneumonia. Imagina você se o médico simplesmente vai te dar o antibiótico. Não. Não é porque você falou que você está com pneumonia que o médico vai seguir o seu diagnóstico. Ele vai fazer a anamnese do mesmo jeito, ele vai te examinar, vai pedir os exames. A gente tem que fazer a mesma coisa. O papel do advogado é fazer pergunta, é ele que tem que saber o que o cliente precisa. Mas para saber o que o cliente precisa, a gente precisa entender quais são as dores dele. Para isso, a gente precisa saber fazer as perguntas certas. E outro soft skill: não adianta saber fazer as perguntas certas se a gente não souber escutar a resposta. O que eu quero dizer com isso? Eu não sei se vocês têm essa percepção também, mas muitas vezes eu tenho a impressão que quando as pessoas estão conversando, não é uma conversa. São dois monólogos intercalados. É como se uma pessoa estivesse falando, aí pausa, aí a outra pessoa fala, aí pausa, aí a outra pessoa fala. Isso não é uma conversa.
Porque um não está escutando o outro. Enquanto uma pessoa fala, a outra está pensando no que ela vai falar a seguir. Ela não está escutando ativamente o que está sendo dito para elaborar sobre aquilo e para devolver alguma coisa a partir daquilo que foi dito. Isso é uma conversa, tá certo? Então, se é uma conversa, eu falo alguma coisa, vocês escutam, vocês digerem aquilo e elaboram em cima daquilo que eu falei. Se eu falo uma coisa e vocês, enquanto eu estou falando, estão pensando em alguma outra coisa para falar por cima, ou para me contrariar, ou para me contradizer, virou uma conversa de fato. Né? Só que a gente precisa engajar em conversa com os nossos clientes, a gente precisa engajar em conversa com o juiz, a gente precisa engajar em conversa com o procurador, a gente precisa engajar em conversa com a parte contrária, por quê? Porque senão a gente não vai para frente. E quando eu falo em escutar e ouvir as pessoas, essa escuta ativa, escuta prestando atenção, as pessoas, hoje em dia, parece que elas não prestam atenção mais no que as outras falam. Né? A gente precisa... Oi, Fernanda, quer falar alguma coisa? Eu quero. Isso é de uma importância tão grande, que o tamanho dessa importância, ela é tão, eu diria que decisiva, muitas vezes, numa reunião. Assim, eu brinco, né? Brinco falando que eu tenho TDAH, e eu realmente tenho, né? Então, que eu transformei essa questão, que, enfim, numa arma para escutativa. E aí, o que eu faço? Papel e caneta. Na hora de uma reunião, seja o cliente um prospecto, seja um cliente velho, seja um cliente que está há pouco, há muito tempo. Né? Então, para eu não cair na besteira de deixar o cliente fala e eu já estou pensando, não, porque você vai fazer assim, assim, assado. Não, eu nem escutei o que ele estava falando. Eu vou lá e vou anotando tudo que ele fala. Porque com as anotações, a gente não é levado ao erro que o Hiroshi acabou de colocar, né? Você escuta, você já está pensando em outra coisa, não? Ou muitas vezes você acaba sendo até arrogante, né, com o seu cliente ou com o seu prospecto. E nessa você perde a oportunidade. Essa é a minha colocação. E aí, Fernanda, eu vou te falar uma outra coisa aqui. Junto com a escuta ativa, a gente precisa olhar para a pessoa. A gente precisa não só olhar, a gente precisa enxergar a pessoa. Então, quando a gente vai conversar com alguém, a gente precisa se conectar com essa pessoa. Para quê? Para eu conseguir ler a pessoa, para eu saber se aquilo que eu estou falando está interessando ou não está interessando. Para eu saber se a pessoa está escutando ou se ela está refratária a tudo que eu estou dizendo. Outro dia eu fui fazer uma avaliação com uma menina da minha equipe e comecei a falar o que eu achava e tal, das coisas que eu... E ela estava com uma cara e com uma postura corporal que claramente ela não estava ouvindo absolutamente nada do que eu estava falando. E eu falei assim, ó, eu vou fazer uma coisa, vamos pausar por hoje. Eu já te perdi em algum momento daquilo que eu estava falando, eu já te perdi, você já não está mais aqui comigo, você só está pensando em tudo que eu estou falando de errado e não está ouvindo o que eu estou falando. Então vamos pausar por hoje, a gente volta um outro dia. Né? Quando você estiver mais aberta, quando você estiver mais descansada, quando você quiser me ouvir, a gente volta e fala de novo. Então, a gente sabe, só que nem sempre com o cliente você pode fazer isso, né? Com o juiz você não vai poder, mas com o juiz, você percebe quando o juiz não está te ouvindo, mas então muda de assunto. Muda de tópico, muda de abordagem, muda de tom de voz. Faz uma piada, faz um gracejo. Traz atenção de volta para ele. Né? Fala da importância para a empresa, da importância para o seu cliente. Faz um parênteses, conta uma história, senta, levanta, pede um chá, uma água, um café. Né? Dizem que as pessoas têm 5 minutos de tempo de atenção. 5 minutos depois, a possibilidade de você perder a pessoa é grande demais. Então,
tem que ter essa coisa de saber ler as pessoas, olhar para a pessoa. Não é só você que está fazendo o monólogo, né? A gente, quando está falando com o cliente, com o juiz, a gente a gente está lá para sentir as coisas. A gente tem que ter a sutileza de saber que a gente não vai impor nada para ninguém. A gente vai tentar convencer, dissuadir. E aí, vocês todas mulheres vão saber usar isso muito melhor que eu, né? Porque o homem é o impositivo. É aquele, não, você tem que fazer desse jeito que eu estou mandando. A mulher não. A mulher chega lá e sabe convencer o filho, sabe convencer o marido, sabe convencer a filha, não é? Mas os estereótipos são esses. O homem é aquele que impõe, faça. A mulher é aquela que convence. Será que não seria melhor se você fizesse desse jeito? E aí essa habilidade da vida vocês podem trazer para a profissão, né? Então convença a pessoa e deixa ela achar que foi ideia dela. E tá tudo bem. A gente não precisa levar mérito por nada nesse mundo, desde que a gente alcance o objetivo. Deixa o juiz pensar que foi ideia dele. Deixa o procurador achar que foi ideia dele, que ele que viu, que está tudo maravilhoso. A gente tem que alcançar um objetivo. Nosso objetivo, em geral, é convencer alguém de alguma coisa. Vamos usar as armas que a gente tem, então vamos ser sutis, vamos ser mais maleáveis, mais obviamente que quando a gente precisa, a gente está vendo um direito nosso ser vilipendiado, vamos dizer assim, a gente tem que se impor. Né? Então, outro dia, tinha um advogado que trabalha comigo e falou: os juízes estavam meio que fazendo pouco caso porque eu era mulher. Eu tive que me impor, e está certíssima, né? Não pode, não é, é mulher e é nova, e além de ser nova, tem cara de menina, e ela foi fazer uma sustentação oral no Amazonas, que, né, segundo ela, sentiu um ambiente machista ali, eram só homens julgando. Ela falou: bom, eu tive que, né, falar mais duro, falar mais firme, fazer cara feia, fazer cara de emburrada, para eles entenderem que eu não estava ali de brincadeira, que não sou menina. Posso ter cara de nova, mas não sou menina, né? Então, obviamente, tem momentos da gente se impor. Mas, em geral, a gente tem que ter leveza, sutileza, delicadeza, como se você fosse convencer. E a gente nunca consegue convencer ninguém no grito. Já repararam? Vocês já conseguiram convencer alguém no grito? Não convence ninguém no grito. Alguém já convenceu vocês no grito? Não convence. Você acha que você vai conseguir convencer um juiz no grito? Não vai. Vai conseguir convencer um procurador gritando? Não vai. Falando alto, falando grosso? Não vai. Assim, advogar é isso, é ter a sutileza de ler as pessoas, de ler as situações, de saber navegar por elas. Né? Navegar por elas e se conectar com elas. E aí uma coisa assim, eu acho super importante a gente... E eu estou aqui para, né, dar minha experiência para vocês, tá? Então, minha experiência... Eu acho que sempre que a gente vai se colocar numa situação de estar em público, de falar, de se conectar com o cliente, se conectar com a autoridade, se conectar com o procurador, se conectar com alguém que um dia possa ser um networking para você. Estou sendo sincero e às vezes eu sou sincero demais. Minha opinião, a gente tem que mostrar a nossa cara. Né? Tem que abrir a câmera mesmo. Por quê? Porque um dia você vai querer que a pessoa lembre de você. Então, assim, nossa... Quando eu falo de imagem, gente, não é se você está bem ou mal arrumado. Você vai querer que a pessoa lembre da sua cara, entendeu? E você quer que a pessoa olhe para você e fale: ah, aquela pessoa ali, é verdade, você fez comigo o negócio, você estava ali comigo, você não sei o que, é verdade, lembro de você. E você quer que as pessoas olhem: ah, eu estou conectado, não estou conectado, eu estou isso, entendeu? Então, assim, minha sugestão é, gente, como hoje em dia não, hoje à tarde eu entrei numa reunião, tinha mais 6 pessoas.
tinha só eu e outra advogada do meu escritório comigo com a câmera aberta. Eu fiquei, e foi 1 hora de call, fiquei 1 hora com a câmera aberta. Por quê? Porque eu quero que eles lembrem que era eu que estava lá. Lembre da minha voz, lembre da minha careca, lembre da minha barba, lembre do meu óculos. Entendeu? Certo, eu quero que eles lembrem. Era eu que estava lá. E quando eu entrar, eu tô, você estava? Tava, era eu mesmo que estava lá. Então, isso eu acho importante, tá? E uma outra coisa que eu acho importante a gente ter, tá? Capacidade de contar histórias. O direito tributário é um direito técnico? Então, a gente tem conteúdo técnico razoavelmente pesado, mas eu gosto de fazer um paralelo do direito tributário com o direito penal. Vocês acham que algum criminalista hoje em dia discute o que é matar alguém? O que é homicídio? O crime de homicídio, dizer que homicídio é crime é inconstitucional. Vocês já viram algum criminalista falar isso? É inconstitucional prender alguém por homicídio? Ninguém discute mais o que é homicídio, gente. O que o criminalista discute? Se há autoria ou se não há autoria, se há provas de autoria ou se não há provas de autoria, se existem circunstâncias agravantes ou atenuantes, se um crime está contido no outro ou não. O que eu quero dizer com isso? O que vai importar cada vez mais para o tributarista é conhecer os fatos, saber o que aconteceu de fato e conseguir articular esses fatos da forma mais fácil possível para alguém entender. Do jeito que você quer. Então, a gente precisa, sim, contar uma história. Por trás de todo caso, tem sempre uma história a ser contada. Então, tem uma tese, por exemplo, sobre seguro de acidente de trabalho. É uma tese que envolve questões de estatística, questões de direito previdenciário, questões tributárias, de legalidade, não sei o quê, questões de cálculo, porque questões de comparação com normas da BNT, questões de comparação com o direito internacional. Mas como que eu começo a minha tese? Eu começo a minha tese falando assim, excelência, por conta de acidentes de trajeto, a empresa está tendo que pagar mais seguro de acidente de trabalho. Faz sentido isso? Percebe que eu não estou falando de estatística, eu estou mostrando um fato absurdo para ele, para chamar a atenção dele, porque tem alguma coisa errada. Depois eu vou explicar o que está errado, em detalhe. Mas antes de tudo, eu dou a história para ele. Excelência, faz sentido eu pagar mais SAT do que o meu vizinho aqui, que tem uma empresa que faz a mesma coisa que eu, porque o meu funcionário se acidentou no ônibus e o outro não? É justo eu ser penalizado porque o meu funcionário prendeu o pé no buraco da rua? Não sou eu que dou manutenção na rua. Eu não sou a prefeitura. Calçada não é minha. Meu funcionário caiu, quebrou o pé porque meteu o pé no buraco. Isso legalmente é acidente de trajeto. Agora, tudo bem, é acidente de trajeto. Faz sentido eu ter que pagar mais RAT, né? Não é nem SAT. Mas faz sentido eu ter que pagar mais seguro de acidente de trabalho porque meu funcionário se acidentou e o outro não? Ele não se acidentou na minha empresa. Não se acidentou porque eu fui imprudente na minha empresa. Se acidentou porque a prefeitura cuida mal da rua. Você percebe que eu estou. Existem razões lógicas, razões jurídicas, razões estatísticas pelas quais eu tenho razão. Mas eu não comecei por aí. Eu contei uma história primeiro. E vejam, eu costumo dizer que juiz julga primeiro com o nariz.
para depois achar a lei que justifica o julgamento dele. Então, a primeira coisa que o juiz vai ver é se o negócio cheira mal. Se ele achar que seu cliente fez alguma coisa errada, ele vai dar um jeito de julgar contra seu cliente, entendeu? Se ele, desculpa o português, claro, mas se ele achar que seu cliente foi sacana, ele vai dar um jeito de falar que seu cliente está errado. Não importa se prescreveu, se decaiu, se o diabo... Ele vai, por quê? Porque ele está julgando com a moral dele. Então, assim, antes de qualquer coisa, vamos dar uma história. Vamos trabalhar a história. Então, é o que o pessoal chama de storytelling, né? Eu preciso saber contar a história, eu preciso saber encadear os fatos, eu preciso saber como ouvir, eu preciso saber, mesmo que seja empresa, mesmo que seja direito tributário, é uma pessoa que vai julgar. É uma pessoa que tem valores, e a gente tem que entender que tipo de valores essa pessoa tem, que tipo de valores essa pessoa preza. Uma pessoa que tem valores, que tem preconceitos, que tem juiz que eu sei, que eu vejo, que eu sinto, que acha que todo empresário é bandido. Né? Eu já fui fruto do... Então, para vocês terem ideia, eu tive uma vez um carro roubado, meu carro foi achado, depois de um tempo, num desmanche, e ficou preso, vamos dizer assim, o carro, ficou comigo, mas eu fiquei como depositário fiel, mas no termo de depósito eu não podia nem sair com o carro, nem licenciar o carro, nem nada. E eu fui várias vezes com a juíza tentar liberar o carro e ela me tratava, eu que fui vítima, me tratava como se fosse bandido. Depois de 2 meses com o carro nessa situação, que estava comigo, não podia vender, não conseguia licenciar, não conseguia fazer seguro, fui lá falar de novo com a juíza. Ela virou para mim assim, com cara de pau, desculpa, é cara de pau mesmo. Ela falou, não sei por que o senhor está com tanta pressa. Eu falei, eu estou com pressa porque é o único carro que eu tenho, eu não estou podendo andar com o carro, não posso segurar o carro, não posso vender o carro. Eu queria saber, se fosse a senhora, como é que a senhora estaria. Obviamente que aí eu já estava advogando em causa própria, né? Dizem que quem advoga em causa própria tem por cliente um tolo, então o tolo ali era eu, perdi a cabeça, obviamente. Mas para vocês verem que a juíza estava me colocando na posição de bandido. Eu estava só exercendo o direito meu, era meu carro, eu que tinha sido vítima. E ela não sabia porque que eu queria liberar meu carro. Tenha paciência. Mas assim, esse tipo de postura a gente vai encontrar. De juiz que tem preconceito contra advogado, porque acha que advogado é chato. De juiz que tem preconceito contra empresário, porque acha que empresário é bandido, é sonegador, é safado. A gente tem que estar preparado para isso. E para isso a gente tem que ter o nosso storytelling, tá? Vocês não querem falar nada mesmo? Então tá bom. A arte de contar a história não é fácil, não, Hiroshi. Não é fácil, mas Exato. Mas a gente cai em mais ciladas às vezes, eu não vou te confessar. Eu já caí em cilada por conta da história mal contada de cliente. E você contando aí faz muito sentido. Conseguir ler o cliente é de suma importância. Mas eu vou te falar uma coisa, Sheila. Eu tinha um professor meu de direito civil que falava o seguinte: ele falava que o maior inimigo do advogado é o cliente. Ai, nem me fala. Cada roubada que olha. Então, a primeira coisa que eu falo para o cliente, eu falo assim: eu explico para ele que o meu sigilo é muito mais sério do que o sigilo de um padre, né? Primeira coisa. Segunda coisa, eu mostro para ele, tento mostrar para ele, que se ele mentir para mim vai ser muito pior. Porque aí eu vou traçar uma estratégia que depois vai ser desmentida e ele vai ficar com cara de palhaço, vai perder e não vai ter adiantado nada. Né? Então, o advogado precisa saber de tudo, precisa saber da verdade. Então, quando eu sinto que o cliente está mentindo, e às vezes eu sinto isso, eu forço até chegar naquilo que eu acho que é a verdade, ou naquilo que eu acho que é aceitável. Né? Senão, não tem como defender. Mas a gente tem que tomar esse cuidado, sim, porque
Muitas vezes o cliente, de fato, esconde as coisas do advogado. E a gente só está falando, parece que, de coisa ruim, né? Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Lembra que eu falei para vocês que eu tive momentos difíceis na carreira, pessoais e tal? Acho que todo mundo teve, né? E eu li um livro que eu acho que eu recomendo que todo mundo leia. Inclusive, eu comprei para o pessoal do escritório distribuir para um monte de gente. O nome do livro é Antifrágil. E ele tem uma tese interessante. Ele fala o seguinte: ele fala, em geral, as pessoas dividem as coisas em duas categorias. Aquilo que é frágil, ou seja, que diante da adversidade se quebra, e aquilo que é resistente ou resiliente, ou seja, aquilo que diante da adversidade não muda. Então, frágil de um lado e resistente ou resiliente ou robusto de outro lado. Ele fala, isso é o que as pessoas têm em geral na cabeça. Só que ele cria uma outra palavra para isso, ele fala, ó, não achei palavra boa o suficiente para descrever isso, mas acho que tem uma terceira categoria de coisas, de produtos ou de pessoas que são os produtos antifrágeis. E são antifrágeis por quê? Porque diante dos eventos adversos, eles melhoram, eles crescem, eles se desenvolvem. E aí ele dá alguns exemplos que eu acho bem interessantes. Quando você vai fazer exercício, quando você vai malhar, você vai fazer musculação, por exemplo, você não ganha músculo se você não estressar o seu músculo existente. Como é que você estressa? Fazendo bastante carga, colocando... Ou seja, você cria uma condição adversa para o seu músculo. Seu músculo não está aguentando ou tanto de série ou a carga que você está colocando, e é só por isso que seu músculo cresce. Obviamente que você tem que fazer isso controlando as condições adversas, mas a partir dali você cresce. Dá outro exemplo. O que é a vacina? A vacina é um evento adverso que entra no seu organismo, que provoca uma reação no seu organismo para te preparar contra eventos adversos, contra um ataque maior de eventos adversos da mesma natureza. Então, a vacina é uma pequena violência para o seu organismo para que ele fique preparado para uma violência ainda maior. Ele dá um exemplo do animal mitológico que era a hidra, né? A hidra, cada cabeça que você cortava dela, saíam duas. E fala, isso é o exemplo perfeito do animal antifrágil, porque você inflige nele uma punição severa e ele sai ainda melhor, você com duas cabeças a mais. Você cortou a cabeça do bicho, que não é pouca coisa, e nasce em duas. Então, assim, isso é para a vida, não é só para o direito tributário, não. A gente vai sofrer reveses na vida, a gente vai sofrer revés na carreira, a gente vai sofrer revés no direito tributário. A gente tem que sair deles melhor. Sabe aquele ditado? Não importa quantas vezes você cai, importa quantas vezes você levanta? É isso. Errou, aprende e faz melhor da outra vez. Não cometa o mesmo erro. Perdeu? Por que perdeu? Não adianta perder, enfiar a cabeça no buraco, falar, ó céus, ó vida, ó azar. Não vale te levar a lugar nenhum. Meus filhos chegaram assim, pá, eu tirei 4 na prova. Tá bom, tirou 4 na prova. Aprendeu o quê? O que você errou? Ah, não sei. Falei, bom, então assim você não vai melhorar nunca, né? Vai olhar o que você errou na prova. Estude o que você errou para você não errar de novo. Perdeu um caso. Analisa o que você perdeu. O que você poderia ter feito de diferente? O que poderia ser melhor? Você errou? Não, não errei. Poderia ser melhor? Poderia. Então, o que faltou? A gente precisa aprender a lidar com aquilo que acontece de ruim na vida e crescer a partir disso, né? Não sei se vocês já ouviram falar da jornada do herói. Dizem que você pode reduzir todos os livros de heróis e histórias em quadrinhos e naquilo que seria a jornada do herói, né? Ele sai,
de algum lugar, da casa, da vila, do país, vai numa jornada, encontra alguns eventos adversos, a partir daqueles eventos adversos ele descobre os poderes dele para enfrentar uma grande ameaça no final. Mas ele vai tendo uma série de pequenos conflitos que vão fazendo despertar nele os poderes dele. Então, entendam os heróis não como aqueles que não falham, mas aqueles que crescem com a adversidade, aqueles que continuam brigando apesar de terem falhado, apesar de terem tomado porrada, pancada e sofrido, e o cara vai lá e continua e acredita nele até chegar no fim e derrotar o grande monstro, o grande vilão. Mas o herói não é o que não tem medo. O herói não é o que não sofre. Não é o que não sofre adversidade. O herói é o que, apesar de tudo isso, sabe aquele whisky, Johnny Walker? Keep walking. Continua andando. Então não importa o que vem pela frente, se é chuva, trovão, trovoada, continua andando, segue em frente, não para. Pode parecer bobagem, mas isso tem a ver com direito tributário. Tem a ver com advogar no Brasil. Tem a ver com ser tributarista no Brasil, porque vocês vão tomar porrada o dia inteiro. Vão tomar porrada de cliente, vão tomar porrada de juiz, vão tomar porrada da Receita, da Procuradoria, de STF, de parceiros, de outros advogados que estão tentando passar a perna em vocês, de concorrência desleal. Então, assim, a gente tem que ter essa mentalidade de se adaptar e de seguir, de ser incansável. Sabe assim? Aquela coisa de ser incansável. Eu não vou parar. Eu vou continuar até o fim. Um pouco mais de soft skills, né? Já tô quase estourando meu tempo aqui, né, Fernando? Um pouco mais de soft skills. Eu acho que a gente precisa ser detalhista, tá? Direito tributário tem muito a ver com detalhes. Então, já cansei de fazer planejamento tributário, coisa linda. Você olha assim, dá orgulho. Chega no final do dia, o contador faz uma meleca numa declaração acessória que acaba com o meu planejamento. Ou então você faz uma tese perfeita. Aí um fulano infeliz vai lá e junta o documento errado. Não adianta nada. Então, assim, por exemplo, no planejamento tributário, o que eu faço? Eu planejo, eu faço as caixinhas bonitinhas e eu falo assim para o cliente: você quer? Eu te ajudo a implementar. Eu vou revisar cada pedaço da implementação. E aí, se der alguma coisa errada, eu te ajudo a defender. Se não, aí a defesa é outra história. Vou fazer o planejamento tributário, não vou me preocupar só em fazer o contrato social direito e tal. Eu quero ver o seu material de marketing, se ele está feito da forma como a gente planejou. Eu quero ver a sua DCTF, se for entregue como a gente falou. Eu quero ver o seu SPED, o seu... Entendeu? Quero ver se o seu cartão de visita está de acordo com aquilo que a gente falou. Sou chato mesmo. E eu acho que é meu papel ser chato. Oi, Fernanda. Pode concordar comigo que eu sou chato mesmo. Você é chato. Aliás, eu brinco que assim, a pouca experiência que eu tive com o Hiroshi, a minha régua foi aprendendo a ficar alta, né? E eu não sei se isso é bom ou se é ruim, eu só sei que eu quero as coisas bem feitas, né? E mais, elas têm que ser bem feitas por mim. E outras, assim, essa questão de competência, quando você está num cargo de gerência, que você tem que administrar a equipe, frente ao seu cliente, não foi sua equipe que errou, foi você que errou, né? E tem assumir responsabilidades é difícil, dói demais, mas você tem que assumir as responsabilidades, né? E assim, falando da questão, né, de você ser detalhista,
Passei por uma situação recentemente de uma empresa grande criar um planejamento tributário e aí o contador, ele foi contra eu ter acesso aos SPEDs. Disse, mas aí fica difícil. Não, eu te dou cópia. Falei, não, eu preciso ter acesso aos SPEDs. Como é que eu vou saber se tudo foi feito a contento, né? E, conclusão, o dono da empresa ficou vendido. Não, a gente vai te dar só as cópias, então. Falei assim, olha, eu agradeço a oportunidade. Se você quiser que eu continue, eu fui ousada nesse tanto. Se você quiser que a gente continue, eu te entrego o planejamento tributário, mas eu não assumo uma responsabilidade, porque eu vou ter que entregar para o seu contador. O seu contador vai fazer aquilo que eu estou propondo? Não. Já a leitura já está certa e clara. Então, você ter essa coragem, né? E conversei com o pessoal, né, que estava junto comigo, né? E alguns, né, falaram, principalmente meu esposo estava junto comigo, Fernanda, vai dar merda. Se você pegar esse negócio, o contador ele já está contra o seu trabalho, né? Então, você também ter essa percepção de sair de cena, né, antes que dê merda, né? Também é um tipo de competência, né? E assumir a bucha também. Cara, minha equipe errou, preciso consertar isso aqui, né? E é difícil, gente. Nossa, isso dói, viu, Ricardo? Isso dói. Mas é aquilo, você é o herói, né? Você, a cada adversidade, você vai aprendendo novas técnicas de defesa, novas formas, né, de se colocar também, né? E eu falo assim, até nessa situação, eu chamei o código de ética do advogado e falei assim, olha, o artigo está muito claro aqui, diz que se o cliente não confia, nós temos que renunciar. Então, sair bonitinho ainda, né? Então, a gente tem que também ser polite aí, né? Ser política ao mesmo tempo, ser educada. Não briguei nem nada, né? Porque assim, não fazia sentido brigar. Olha, infelizmente, eu não posso continuar, né? Porque o código de ética está me dizendo que é isso. Se você não confia, eu tenho que renunciar. Bem, isso. Não é fácil, não, minha gente. Não é mesmo. Mas é uma delícia. É uma delícia. E aí, emendando já nessa história dos detalhes, eu gosto de brincar que a gente precisa, o advogado precisa ter um olhar de sanfona, né? Por que sanfona? Porque a gente precisa tanto abrir a sanfona e ver cada pedacinho e cada detalhe da sanfona, quanto fechar a sanfona e ver o todo, e ver o contexto inteiro. Então, a gente precisa ter um trabalho constante de análise e de síntese. Então, ao mesmo tempo em que eu vou analisar o detalhe, eu não posso perder de vista a estratégia. Eu vou revisar uma DCTF. Mas por que eu vou revisar uma DCTF? Qual é o quadro geral? Qual é o objetivo? Se eu perder de vista o objetivo, a qualquer momento eu me perco. Eu nunca posso revisar alguma coisa só por revisar. Estou revisando sempre com objetivo, né? Então, assim, às vezes eu faço um planejamento e tal, em que uma das coisas que eu peço para a pessoa fazer é mudar o objeto social dela, mudar como ela vende. Então, ao invés dela vender serviço, ela vai alugar o produto. Agora, isso é um planejamento, né? E quem vai prestar serviço é outra empresa, outra pessoa e tal. O que adianta eu fazer isso se no material de marketing dela, ela fala que ela está prestando serviço? O que adianta eu fazer isso se na página dela da internet ela fala que ela presta serviço? Tem gente, por exemplo, que fala que vende material didático online. O que adianta eu comprar a tese dela de que ela vende material didático, concordar que ela tribute como material didático
na verdade, na página dela, ela falar que ela vende curso? Muda completamente a tributação. Então, assim, e aí, então o que eu peço? Falo, bom, tá bom, você vai seguir por esse caminho, os riscos são esses, aqueles e tal, só que eu quero revisar todo o seu material, quero revisar seus termos e condições, quero revisar seu contrato, quero revisar sua página, quero revisar seu folder, quero revisar seu cartão de visita. É por isso que eu falei, eu quero revisar o seu cartão de visita, eu quero saber o que você vende. Só que veja, na hora de eu revisar o termos e condições, eu não posso revisar o termos e condições para saber se o termos e condições simplesmente está adequado. Eu preciso revisar o termos e condições sabendo que eu não quero que tenha lá que ele está vendendo curso. Se ele não está vendendo curso, ele não pode chamar quem está assinando aquilo de aluno. Então, veja que eu estou olhando o detalhe, eu estou fazendo o papel analítico, a análise do detalhe, só que eu não posso perder de vista o contexto geral, o quadro geral. Então, eu tenho que estar sempre olhando o detalhe, mas ver o objetivo, ver o contexto, ver o global. Não sei se ficou claro isso que eu quis dizer. A gente precisa ter sempre esse olhar, né? Olhar o micro, mas pensar no macro. Olhar o pequeno detalhe, porque o detalhe faz diferença, mas olhar o contexto geral, tá? Então, isso para mim é o que eu chamo de capacidade de síntese e análise. Obviamente que para o advogado tributarista, mais do que para os outros, eu me arrisco a dizer, o raciocínio lógico é muito importante. Porque a gente lida muito com contabilidade, que é lógica, e com matemática, que é lógica. Então a gente precisa desenvolver o raciocínio lógico. A lógica formal, cartesiana mesmo, não só a lógica da linguagem que aceita sofismas, hipérboles e tudo mais, né? A lógica cartesiana mesmo. Outra coisa, gente, isso vocês estão carecas de saber, aliás, quem está careca sou eu, vocês todas têm cabelo, a gente precisa, sendo tributarista, precisa se atualizar diuturnamente, tá? Direito tributário no Brasil é uma das disciplinas que mais muda. Direito civil não muda todo dia. Direito penal não muda todo dia. Direito tributário é cada dia um Estado soltou uma coisa nova, mudou tal alíquota, o Supremo não sei o que, a Secretaria da Receita Federal não sei o que lá, o município. Não. É cruel, mas é a nossa realidade. Então a gente precisa saber e incorporar isso no nosso dia a dia. Então, eu vou separar uma parte do dia para ler o que tem de decreto novo, o que tem de lei nova, tem de solução de consulta nova da Receita Federal, o que tem de julgado do CARF, do Conselho. A gente precisa estar antenado com isso, né? Hoje em dia, fontes de consulta para isso não faltam. E aí eu vou dar uma notícia boa e uma notícia ruim para vocês. O direito tributário é simples, é fácil. De todas as disciplinas do direito, eu diria que o direito tributário, como corpo jurídico, é o mais fácil que tem. Essa é a notícia boa. Qual que é a notícia ruim? A notícia ruim é que o direito tributário, como dizem, é um direito de sobreposição. O que significa isso? Ele recai sempre sobre alguma outra coisa, sobre algum outro ramo do direito ou sobre algum outro ramo da vida econômica. Então, não basta saber direito tributário. Você tem que saber direito tributário, saber direito civil, saber direito societário, saber um pouco de administração, um pouco de contabilidade, um pouco de matemática, um pouco de finanças. Ou seja, o tributarista tem que ter um pensamento transversal. Não adianta ficar só ali naquele mundinho dele. Quando, por exemplo, fala assim, vai ter uma reorganização societária e vai ter mais-valia naquela reorganização societária. Primeiro, eu preciso saber que operação societária é, se é cisão, incorporação, preciso saber o que é mais-valia, e eu preciso recorrer à contabilidade, então eu preciso saber de direito societário, eu preciso saber de contabilidade. Transmissões onerosas de propriedade têm incidência de TBI. Preciso saber o que é uma transmissão onerosa de propriedade.
Transmissões não onerosas de bens imóveis não tem incidência de TCMD. Eu preciso saber o que é uma transmissão não onerosa. A instituição de usufruto tem TCMD ou tem TBI? Depende. Eu paguei ou não paguei pelo usufruto? Então, percebe que eu preciso me socorrer de outras realidades. Ah, eu vou receber dinheiro por um fulano, meu dinheiro não é meu. Ah, eu estou atuando como procurador, como mandatário. A procuração e mandato estão regradas onde? No direito civil. Ah, eu vou ser revendedor de um produto. Você vai ser revendedor, a revenda está no Código Civil. Ah, eu não vou ser revendedor, eu vou ser só um comissionado. A comissão está no Código Civil. E vejam que cada uma dessas coisas que eu falei tem diferentes consequências do ponto de vista tributário. Isso vai ser importante na defesa de um auto de infração, assim como vai ser importante, por exemplo, num planejamento tributário. Vocês falam assim, mas qual a relevância disso? Vou dar um exemplo para vocês. Imagino que todas vocês já tenham comprado o ingresso online, né? Seja para cinema, seja para show, seja para teatro. E vocês compraram o ingresso online e pagaram o valor do ingresso para alguém, que é uma empresa que vende ingresso online. Ingresso.com, ingresso rápido, simples, seja lá o que for. É isso. Aí eu pergunto para vocês, o que é a receita dessa empresa que vendeu ingresso para vocês? Da Simpla, do ingresso.com, do ingresso rápido. Qual é a receita dela? E aí eu já respondo para vocês, vai depender da relação jurídica que ela tem e que ela firmou comigo, que sou cliente, e com outro fulano, que é o cara da casa de espetáculo, da casa de cinema. Depende de qual relação jurídica. A relação jurídica que é regulada pelo direito civil. Vai depender se ele é revendedor ou se ele é representante, comissionado, intermediário, entendeu? Então, vejam, mas para que importa saber qual o montante da receita dele? Importa porque a receita dele é base de cálculo de PIS e COFINS. Importa porque a receita dele vai ser, nesse caso, base de cálculo por ISS ou não. Então, percebam que uma outra disciplina jurídica vai trazer para o direito tributário o substrato da tributação. Quem vai definir o que é receita é o Código Civil? Não. Mas é o Código Civil interpretado à luz da ciência contábil. Que vai ter... E contabilidade, gente, é direito, tá? Podem falar para vocês que é número, é mentira. Não tem nada... Contabilidade é direito. E eu provo para vocês que contabilidade é direito. Sabe como? Contabilidade é um conjunto de regras. Quem é que diz como é que as regras se relacionam? É direito. Quem é que interpreta as regras é o advogado. A contabilidade trata do quê? De direitos no lado do ativo e de obrigações do lado do passivo. Contabilidade é regida pelo direito. Ah, mas contabilidade tem número, sim. E? Né? Que operação matemática muito complicada que tem na contabilidade? É mais e menos, gente. Não tem dificuldade ali. Mas, eventualmente, tem uma multiplicação e uma divisão, mas assim, não é ciência de foguetes. Não tem log, não tem derivada, não tem integral, não tem nada disso. É mais e menos. Né? Multiplicar e dividir e olhe lá. Então, a gente, como tributarista, tem que estar aberto para falar, ó, contabilidade é lógica, é direito. Tem regra escrita? Tem. Então, se eu sou advogado, eu sei interpretar. Não foi para isso que a gente fez direito? Para saber interpretar a regra. Se tem regra escrita, a gente sabe interpretar e sabe lidar com elas.
Então, isso foi por pensamento transversal. E para encerrar aqui, que aí é bem voltado para o direito tributário, o advogado tributarista precisa saber analisar e lidar com riscos e ser assertivo na análise desses riscos. E aí, eu volto um pouquinho para vocês, vou fazer um parênteses para voltar um pouquinho para a história da análise de síntese. Na análise de síntese, a hora que eu vou analisar e fazer a síntese, eu não posso olhar só para o meu umbigo ou para o umbigo do meu cliente. Eu costumo dizer que a gente precisa olhar para todas as partes envolvidas. Especialmente quando eu vou fazer um planejamento tributário. De que adianta eu fazer um planejamento tributário se o meu produto vai sair mais caro para o meu cliente? Adianta alguma coisa? Não adianta nada. Não adianta absolutamente nada. Então, assim, vou dar um exemplo para vocês. Vamos dizer que eu vou fazer um planejamento tributário e alguma coisa que eu vendo que era tributada pelo ICMS vai passar a ser tributada pelo ISS. Então, sai o ICMS, entra o ISS. Então, assim, puxa, que bacana, diminuiu de 18% para 5%. Legal. Só que pensa no seguinte. Vamos dizer que o meu cliente se creditasse do ICMS, porque ele é contribuinte do ICMS. Aquele ICMS que ele me pagou teve só uma questão de fluxo de caixa ali, porque ele se recuperou. Então, o ICMS que ele me pagou não foi custo para ele, porque ele conseguiu se recuperar disso. Se eu troco do ICMS para o ISS, ele não consegue se recuperar mais. Então, eu troquei 18%, que era só uma questão de adiantamento, mas que não era custo para o meu cliente, e eu aumentei em 5% o custo dele. Você acha que ele vai ficar feliz com isso? Não vai. Então, vejam, não adianta eu olhar só para mim. Eu tenho que olhar para o que vai acontecer com o... E quando eu falo outro, olha só. Não sei se vocês já ouviram falar no termo stakeholder. O que é o stakeholder? É todo mundo que está envolvido comigo, que tem algum interesse naquilo que eu estou fazendo. Quem são os meus stakeholders em geral? Os meus clientes são meus stakeholders, os meus fornecedores são meus stakeholders, os meus acionistas são stakeholders e os meus credores são meus stakeholders e o governo eventualmente é também. Afinal de contas, dizem que o governo é o maior sócio de todas as empresas, né? Afinal de contas, ele fica com dinheiro tendo lucro ou prejuízo a empresa. Enfim, então, quando eu faço planejamento, eu tenho que olhar para todo mundo que está envolvido. Estou piorando a situação de alguém? Estou melhorando a situação de alguém? Então, várias vezes a gente faz simulações de modelos diferentes de negócio e carga tributária, e eu olho a tributação da cadeia inteira, porque não adianta eu melhorar o meu e piorar o dos outros, tá certo? Porque eu estou num contexto, eu estou num ecossistema que, se o meu melhora e o dos outros piora, eles não vão querer mais fazer negócio comigo. A visão deles de como fazer negócio comigo vai ser diferente. Então, eu tenho que ter essa visão de risco um pouco mais abrangente, tá? Então, tenho que olhar para todas as partes. Tenho que olhar também para todos os custos. Então, se eu vou, por exemplo, sugerir uma ação tributária, eu poderia, por exemplo, sugerir um depósito. Se o juiz não der liminar, a gente deposita em juízo. Mas eu tenho que pensar o seguinte: que vantagem eu vou ter depositando em juízo? Se eu depositar em juízo, o valor depositado vai ser indedutível. Por exemplo, eu não preciso entender os detalhes aqui, mas só estou dando conceitos em linhas gerais para vocês. Se eu depositar em juízo, o valor depositado vai ser indedutível para fins de imposto de renda e contribuição social. Ou seja, eu não vou ter o dinheiro no meu caixa e eu não vou ter a dedução para fins de imposto de renda e contribuição social. Se eu tivesse pago, eu teria a dedução para fins de imposto de renda e contribuição social. E hoje em dia, se eu estou falando de um tributo federal, eu posso restituir ou compensar com uma certa facilidade, uma vez que a ação tenha transitado em julgado. Então, eu preciso ter uma visão
mais ampla daquilo que eu estou fazendo. Né? Tem uma tese, por exemplo, que diz que não incide ICMS na transferência entre estabelecimentos do mesmo titular. Bacana. Só que o que a gente muitas vezes não percebe é que é verdade que não existe ICMS na transferência entre estabelecimentos do mesmo titular. Só que se não tem ICMS, o estabelecimento que recebeu a mercadoria não pode ser creditado do ICMS. Porque não teve ICMS na transferência. E se é verdade que não há ICMS na transferência, o estabelecimento original que tinha mercadoria tem que estornar do ICMS que tinha se creditado, porque a saída não teve tributação. Ou seja, eu entrei com uma ação, ganhei, não preciso tributar na transferência e eu estou numa situação, no final do dia, pior do que a que eu comecei, tendo ganhado a ação. Por quê? Porque eu não olhei o efeito que isso teria no outro estabelecimento e não olhei o efeito que isso teria no crédito. Então, eu tenho que entender os riscos todos para todos os envolvidos em relação a todos os tributos que são envolvidos. E mais, eu tenho que ver todos os custos envolvidos também. Porque, vejam, às vezes eu falo para o cliente assim, se divide em 2 empresas que sua tributação vai ser melhor. Ele fala, legal. Aí ele vem assim para você, quanto eu vou pagar mais de contador? E o sindicato da nova empresa? Eu vou ter um sindicato diferente? Eu vou ter um piso salarial diferente? Eu vou ter uma convenção coletiva diferente? Eu vou ter uma alíquota de RAT, FAP e SAT diferente? Eu vou ter... Que custo de controle eu vou ter que ter para aquela nova empresa? Eu vou ter que fazer 2 SPEDs, 2 ECFs, entendeu? Quanto a mais do time eu vou ter ocupado com isso? Vou ter que ter alugado uma outra sala? Então, vejam, não adianta eu olhar só para os tributos. Eu posso até não saber estimar direito quais são os outros custos, mas eu tenho que apontar. Eu tenho que falar assim, você vai ter uma outra empresa, vai ser melhor por isso, mas você vai ter que fazer a sua lição de casa e vai ter que ver quanto tem de acréscimo disso, quanto tem de acréscimo de contador, quanto muda, como é que muda a sua relação trabalhista com eles. Então, a gente tem que ter essa visão. Eu costumo dizer, quando a gente vai analisar riscos e oportunidades, tem que olhar todos os tributos, todas as partes envolvidas e todos os custos, de maneira geral. Então, tem que ter essa visão global, tá? E a gente tem que analisar esses riscos com uma certa assertividade. Eu sei que tudo no direito é incerto, que tudo a gente pode responder com talvez, mas a gente tem que dar a nossa melhor estimativa. Sabe aquilo que a gente chama de chute bem informado? Quando você fala que num jogo entre Brasil e, sei lá, Portuguesa, que você acha que o Brasil vai ganhar, não é um chute, tá certo? É um palpite bem informado. O Brasil é uma seleção nacional, a Portuguesa é um time que hoje em dia não sei nem está na 3ª ou 4ª divisão do futebol. Então eu estou tomando aquilo que eu conheço e estou fazendo uma estimativa bastante razoável da realidade. Tanto quanto possível, a gente precisa ser assertivo, é isso que o cliente espera. Ele espera um conselho. Você pode falar todos os prós e contras, tudo que pode dar errado, mas ele quer assertividade. Né? E aí é importante vocês pensarem em níveis diferentes de risco. Né? Então, tem o risco, por exemplo, da pessoa ser fiscalizada, ela pode não ser nunca. Tem o risco dela, sendo fiscalizada, ser ou não ser autuada. Pode ser que ela seja fiscalizada e o fiscal não veja aquilo que seria objeto de autuação. Tem a chance dela ganhar autuação na esfera administrativa. Depois ainda tem a chance dela ganhar a discussão na esfera judicial. Então, percebam, níveis de riscos diferentes. O risco de ser fiscalizado ou não ser fiscalizado, risco de ser autuado ou não ser autuado, o risco de ganhar ou perder na esfera administrativa e o risco de ganhar ou perder na esfera judicial. São esferas diferentes de risco que vão acrescendo tempo ao processo. Porque perceba que o que é juros? É o valor do dinheiro no tempo. Então,
Se o seu cliente, por exemplo, está precisando de dinheiro e você conseguir um jeito dele pagar menos imposto agora, sem ficar com a situação, sem perder a certidão negativa, por exemplo, você está conseguindo dinheiro para ele. Da mesma forma que ele teria conseguido dinheiro no banco. Isso pode ser uma estratégia que para ele seja válida. Então vejam que a gente tem que ter a dimensão de qual o risco que o cliente está correndo, de quanto tempo ele vai ter o desembolso, de qual custo que ele vai ter com isso. Então é um equilíbrio de pratos, aí, um girar de pratos que é uma arte, é uma ciência ao mesmo tempo. Acho que é isso que eu tinha falado, que eu tinha para compartilhar com vocês hoje. Se vocês tiverem dúvidas, eu estou à disposição aí pelo tempo que vocês quiserem. E acho que é isso, Fê. Não sei se você quer falar mais alguma coisa aí, se vocês querem fazer alguma pergunta, eu estou à disposição. Eu acho que as meninas, não sei se vocês querem fazer alguma pergunta, querem fazer alguma colocação. Quiserem falar que tudo que eu falei está errado também, tudo bem, sou todo ouvidos. Ele vai respeitar, porque nós somos todas mulheres, ele tá em time de desvantagem aqui. Você sabe, Fernanda, que no INSPER, quando eu dava a prova, eu falava assim, não tem pergunta, não tem resposta certa ou errada. Tem resposta bem ou mal fundamentada. Então, e o direito é bonito por isso, né? Sempre tem defesa para alguma coisa. O importante é que a defesa, seja ela qual for, esteja fundamentada. E eu gosto do debate, eu gosto de escutar opiniões diferentes. E o Bruno, que algumas de vocês devem ter conhecido aí na semana passada, é meu braço direito, e ele é mestre em me dar o contra. Então, ele me contraria mais do que minha ex-mulher. E ainda assim, meu braço direito está comigo aí há 5, 6 anos, acho. É a prova de que eu gosto do contraditório, gosto de quem pensa diferente de mim. É aquilo, né? Quando você não gosta de ser questionado, fica difícil. Fica difícil você evoluir, né? Meu marido, ele me questiona muito, e no começo do relacionamento, para mim, era um parto isso, porque eu detestava ser questionada, né? E hoje eu brinco com ele, né? Assim, ó, você criou um monstro, agora aguenta. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê mesmo? Como é que é? Por quê? Né? E aprendi muito, cresci muito aprendendo a questionar, né? E aprendi também a ser contrariada. Eu não sou a dona da razão, eu não sou a dona da verdade. Né? Por mais que a gente atue em favor do cliente, às vezes você precisa dizer para o cliente, olha, você está errado. Infelizmente, essa tese, o que você quer, não cabe. Ou por muitas vezes, já cheguei a dizer para o cliente, eu posso entrar com a liminar, mas a gente vai perder. Você quer perder? Você quer assumir o risco? Né? Então, também saber ser contraditório, não contraditar aí, né, as pessoas, é importante também. Enfim, acho que a gente ficaria mais umas 2 horas falando de todos os soft skills aí de um advogado de um modo geral, não só no direito tributário, né, que, querendo ou não, é uma arte, né, a nossa profissão, ela é uma arte. E a gente só tem que saber ter o pincel certo, com a espessura certa, para poder pintar o quadro. Ou às vezes para dar na cabeça de alguém, né, Fernanda? Ou às vezes para dar na cabeça de alguém, mas também tem que acertar na cabeça certa, né? Acertar na cabeça certa. Gente, um grande beijo, um bom descanso. Ricardo, mais uma vez, muito, muito, muito obrigada.
Eu que agradeço Valeu, fazer estar aqui com gente. vocês. Obrigado, Foi viu? perfeito.